momento de reflexão, é o momento reflexivo. Então a gente começa aqui pela nossa semana. Nós estamos na semana dos patriarcas hebreus. E aí a gente já falou sobre Abraão no domingo, né? O mentiroso pai da fé. O segunda-feira, dia de Ismael, tá? O primogênito injustiçado por nós, tá? Pelos homens, né? Por nós, principalmente nós cristãos, tá? Deus ama Ismael tanto quanto ama Isaac. E eu estou falando aí da descendência e deles mesmos, né? Mas a nossa cabecinha é igual a de Moisés. Não, Deus não ama Ismael, não. Deus ama só Isaac, né? A gente cai nisso. A gente não conhece Deus, não. A gente julga Deus, a gente quer entender Deus pelas limitações da gente. A gente que fica inventando, não, eu amo esse mais, eu amo o outro menos. Mas Deus não tem isso. Deus ama igualmente, o máximo de Deus, né? Toda pessoa, sem nenhuma exceção. A gente está longe de entender isso. Longe, muito longe. Entendeu? Na terça-feira falamos sobre Isaac, não é? A pessoa que foi entendida, né, no futuro como sendo o amado de Deus. Né? E Moisés, na sua arrogância religiosa, né, na sua teologia pequeniníssima, longe, muito longe de entender Deus, ele compreendeu que Isaac sim era o amado de Deus. Ismael não. É um argumento que eles tinham para poder fazer guerra e matar muita gente. Então, Deus ama nós. Os outros, Deus já autorizou. A gente pode... Até hoje eles usam isso, entendeu? Os outros, Deus não ama, não. Deus até autoriza matar todo mundo, não tem problema. É por isso que Israel é aquele câncer ali naquela região, matando e prejudicando e atrapalhando tanta gente. Entendeu? Aliás, foram lá para isso, né? Estados Unidos ama ver a confusão. Então, impôs à ONU aquele negócio lá. Muito bem. Dia de Isaac, quarta-feira, dia dos filhos de Setura. Né? Setura teve mais filhos. Filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Né? E, então, esses também são autorizados por Deus como herdeiros daquela região. Mas não, já mataram tudo, já morreram tudo. Israel fez questão de matar todo mundo para poder a terra ficar só para eles. Povo de Deus! Né? Jesus diz, vocês não são povo de Deus não, viu? Claro, tá a olhos nus se vê isso. Mas só Jesus percebeu, porque até hoje os teólogos cristãos acham que Israel é o relógio de Deus. Só se for o Deus Jeová lá, porque o Deus que ama o mundo todo, não tem nada disso não. Israel é um povo tão carente de salvação quanto qualquer outro povo, tá? E também tão perverso, talvez um pouquinho mais do que outros povos. Dia dos filhos de Setura, quinta-feira, dia de Esaú, não é? Que também foi outro injustiçado, não foi da descendência de Israel, todo mundo não presta, é assim, entendeu? Inclusive na cabeça de Moisés, ele entendeu que Deus era assim, aí botou o nome de Jeová. O Jeová de Moisés tem essa ideia mesmo, só esse aqui é que é dele, o resto tudo é do... Não é dele não, ele não ama, pode matar, pode... Entendeu? Olha o tamanho da cabecinha, né? Longe de conhecer Deus. O Deus de Jesus é outro. Porque Deus amou o mundo todo de tal maneira. Aí João também diz assim, ele morreu na cruz, ele morreu, né, por todo o mundo. Muito longe de Moisés, né? Muito bem. E dos teólogos também cristãos por aí, tá? Dia de Jacó, não é? Enganador de sucesso. As pessoas confundem. Jacó era um enganador, um enrolador. E muitos acreditam que Deus o abençoou com isso. Deus não trabalha com enganadores, né? Deus converte, né? Deus converte com enganadores. Aqui está hoje, dia dos 12 filhos de Jacó.
patriarcas das 12 tribos que, com erros e obediências, ilustram bem a história de Israel e todos os povos, todos amados por Deus, né? Deus, com seu imenso amor, suporta, tolera todos nós. Nem somos piores, nem somos melhores do que ninguém. Somos todos farinha do mesmo saco. Todos maus, ingratos, indignos, todos. Nós, Israel e tudo mais. Tudo igual. Agora, todos carentes de salvação e do amor de Deus. Tá bom? E ele ama a todos. Vamos aqui para o mês? Vamos lá para o mês de outubro. Aqui o mês de outubro, né? Nós estamos hoje no dia 22, aí eu destaco aqui o seguinte: mês do período histórico Idade Moderna. Tá? Idade Moderna. Período posterior à Idade Média, quando mudanças políticas, religiosas e econômicas acontecem, trazendo melhorias em relação ao período anterior, principalmente em relação à liberdade e em muitos sentidos, inclusive religiosa. Deus nos livrou da Idade Média. Os religiosos estavam no poder, o joio estava no poder e tinha poderes para matar quem quisesse. Olha aqui, que diacho. Religião, que coisa perigosa. É neutra em si mesmo, sabe? É como veneno. Veneno, ele é neutro em si mesmo. Ou então, vamos botar uma coisa boa? É como melancia, gostosíssima. Mas melancia, você pode pegar melancia, se você jogar na cabeça de alguém, a pessoa morre. Entendeu? É a mesma coisa, é uma coisa neutra. Quem vai decidir o que fazer com ela é que vai dizer se ela é boa ou ruim. Entendeu? Então, nos livramos, né, da Idade Média, inclusive religiosa, mas trazendo início da institucionalização de males antigos, como a exploração do homem pelo homem e a desigualdade social. Antigamente era um mal, né? Um mal protegido, né? Era muito protegido pelos guerreiros e pela religião, né? A exploração do homem pelo homem. Mas agora ficou tudo institucionalizado. Criaram mecanismos para dizer, não, gente, isso é normal, isso é de Deus, entendeu? Isso é uma bênção, o homem explorar o homem é de Deus, é uma bênção. Aí veio também essa maldade. Inclusive a reforma protestante, um dos motivos para ela existir, ou ela receber o apoio que recebeu dos príncipes e dos reis, foi para que livrassem, né, eles do domínio romano, do domínio da Igreja Católica, e então pudesse se estabelecer o capitalismo propriamente dito, né? Então a reforma protestante é como uma mãe de leite, né? Mãe, pronto, é bom, mãe de leite do capitalismo, tá bom? Até hoje, quem mais protege o capitalismo no mundo é o protestantismo, tá bom? Ok, vamos lá para o Facebook? Lá no Facebook, nós temos aqui o quê? Vamos lá, hoje é sábado, então vamos ver o que é que hoje, né, dia 22 de outubro, dia da praça e do paraquedista, dia estadual da flora mineira, Minas Gerais, dia nacional do enólogo do sonho, né, aquele que estuda a respeito de sonhos, do jornalismo e do jornalista empresarial, dia latino-americano do perdão familiar e dos estudantes de direito, dia mundial do protesto contra o eletrochoque e dos pacificadores, dia internacional de atenção à gagueira, da biblioteca escolar e do rádio amador.
tá bom? Então hoje são os comemorativos dessas coisas. Aqui tem orientações para fazer a vida melhor. Aqui diz assim, o primeiro diz assim, ande muito de mãos com a esposa. Ande muito, dando as mãos para a esposa. Né? Testemunho, descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo à intolerância. Então, começando em nós, né? Nós somos muito intolerantes. Personalidade, hoje é o dia do mediador. A personalidade mediadora, segundo os estudos das Briggs, né? Que são estudiosas sobre a questão de personalidade. Isso aqui, Isso aqui já falamos, não foi? Ok. Aqui está o culto sobre o culto matutino, né? E orientando para que as pessoas possam se inscrever lá no nosso canal, lá no YouTube, porque quanto mais pessoas tivermos inscritas, mais longe a gente vai, tá? No começo dessa semana, a gente teve aí, ó, 74 mil visualizações. Estávamos em 74 no começo dessa semana, né? Amanhã a gente deve atualizar essa informação aí, deve chegar a uns 76 em média, né? Vamos ver. Vamos ver sobre notícias do cristianismo, tá? Notícias do cristianismo. Toda notícia tem a ver com o cristianismo e a gente tem lembrado isso aqui. Então a primeira, eu vou fazer bem rápido, parece-me que tem muitas notícias, a gente vai ser bem rápido. Aqui está assim, a Indonésia se oferece para organizar encontro entre Putin e Biden, à margem da cúpula do G20. Claro que o americano não quer nada disso, o americano quer guerra, entendeu? Ninguém está pensando, o americano não pensa em paz. Eles ganham muito dinheiro, a gente vai ver outra notícia aí sobre isso. Eles ganham muito dinheiro na guerra. E não só dinheiro, que é muito importante para eles, mas outra coisa importante é eleição. Eles ganham eleição quando eles estão promovendo guerras, matando gente. O evangélico americano gosta de guerra. E eles elegem mesmo, eles são motivados, mostrando que o país deles é poderoso e que mata muita gente, tem armas para matar muita gente. Então, essa paz que a Indonésia está querendo fazer aqui, isso não vai dar certo não, entendeu? Ele pode até ir lá para dizer que é educado, mas ele não quer paz, ele quer guerra, entendeu? Ele gasta bilhões para manter a guerra. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque foi essa gente que me evangelizou. Então, dá para compreender por que eu sou tão prepotente. Por que nós, evangélicos, somos tão prepotentes. Eles nos ensinaram que ser cristão é ser prepotente, é querer ser melhor do que os outros. Entendeu? Evangelho, para a gente, é ser melhor do que os outros. Os outros não valem nada. A religião dos outros, a maneira que eles adoram, o que eles fazem, não vale nada. Só vale aquilo que a gente faz. Eles nos ensinaram isso. Ser cristão é ser prepotente. Entendeu? Então é por isso que eu estou lembrando isso aqui. Outra coisa aqui. A China, outra notícia. A China está empenhada em promover a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade. Não é só conversa, não. O que a China está fazendo hoje na África, nenhum outro país está fazendo. O dinheiro que os Estados Unidos gasta, né? Gasta não, né? Investe na guerra lá da Ucrânia, são bilhões, né? 8 bilhões, depois vai 16 bilhões, depois vai 3 bilhões, depois vai... Já deve ter chegado aí a uns 100 bilhões, né? Em armas e dinheiro lá para aquele país. Esse dinheiro e essa coisa, em vez de gastar em coisa, a China, por exemplo, né? A China, por exemplo, deixa eu ver aqui, pronto, né? Muito bem. Então, esses bilhões que a América gasta lá na coisa, lá na guerra, e em outras guerras, né? Que gasta outros bilhões, a China está investindo em países. E na África também. Entendeu? Então há esse interesse. Veja só, se os países cristãos gostam de guerra, então, graças a Deus, países não cristãos estão preocupados com o desenvolvimento dos outros.
tá? Graças a Deus. Deus, às vezes, é muito mais bem servido entre não cristãos, não estou dizendo que não são de Deus, não. Mas estou dizendo que eles, muitas vezes, é muito mais bem servido entre não cristãos do que com essa cambada que está aí dizendo que é cristã. Entendeu? Aqui tem outra notícia. Os Estados Unidos, veja só, presta atenção nisso. Os Estados Unidos estão aproveitando a crise energética europeia para ganhar dinheiro, comenta a mídia chinesa. Bom, a chinesa está falando isso, mas é verdade. Essa semana mesmo, a Europa, que está precisando de energia, por que caiu na besteira de ir para as orientações, né, dos Estados que gosta de guerra? Os Estados Unidos mandou, olhe, Ocidente, vocês têm que entrar na guerra para poder facilitar lá para a Ucrânia. Aí mostrou toda aquela propaganda tal, para aumentar a guerra, porque ele precisa da guerra lá, né? Então a Europa, feito uma patinha, caiu e aí está perdendo energia de lá. Digamos, lá tá, a energia da Rússia custa tanto. Os Estados Unidos está oferecendo por um preço muito maior. Deu para entender a necessidade da guerra? Ele quer grana. Ofereceu energia por um preço muito maior. Aí, o que é que a Europa está fazendo? Feito uma patinha. A Europa está implorando, por favor, Estados Unidos, vende essa energia mais barata para nós. Vocês, por favor, vocês não querem o nosso mal. Por favor, Estados Unidos, né? O gasoduto lá, né, perto da Dinamarca, foi estourado. Aí a culpa é da Rússia. Olha, a Rússia, querendo ganhar dinheiro, foi lá e quebrou que ela ia ganhar dinheiro. Perdeu a cabeça, né? Propaganda é um negócio sério, viu? Mas aí, já que está acontecendo aquilo, aí os Estados Unidos dizem, não, eu tenho a energia que vocês precisam, só que é mais cara. E eles têm que pagar, porque eles não vão ficar com frio lá. E eles precisam manter a guerra, porque agradar os Estados Unidos. Olha como é patinha mesmo a Europa, né? Mas não é só a Europa não, tá? A América Latina toda vive em função de agradar os Estados Unidos. Toda essa América Latina aqui. E ai de quem disser não, vira a Venezuela. Por isso que a Venezuela é ruim. Porque a Venezuela disse, não, a gente não vai fazer o que vocês querem, não. A Cuba não aceita. É por isso que é ruim. O Irã não aceita. Por isso que é ruim. Gente, se o inferno que esse povo for, se o inferno que os Estados Unidos, com esse espírito, for o inferno do cão, o cão vai virar um inferno. Olha o que eu estou falando. Quem for para lá vai saber o que eu estou falando. Aqui tem essa Simone. Olha, veja só. Simone Tebet defende senadora evangélica atacada por apoiar um candidato. Sabe quem é que está perseguindo a senadora evangélica? Os evangélicos. A igreja dela. Uma pessoa que eu não sei se é cristã, não sei, não é isso não. Uma pessoa que eu não sei se é evangélica está defendendo uma evangélica. Porque os evangélicos da igreja dela estão perseguindo ela. Viu a que ponto nós chegamos? O Jesus da igreja da senadora lá, o Jesus que eles acreditam, faria exatamente o que eles estão fazendo. Exatamente. É assim, o Jesus, a gente não é seguidor de Jesus, né? Então, a gente faz o que a gente acha que Jesus faria. O Jesus deles faria exatamente assim. A que ponto nós chegamos? Viu quantos Jesuses existem entre os evangélicos? Tem Jesus aí que está pedindo a morte de pessoas. Eu acho que tem aqui a reportagem. É porque eu estou demorando em algumas reportagens, mas tem muita coisa aqui. Veja só aqui. Pastor é preso. Olha o Jesus desse pastor. Pastor é preso suspeito de abusar de 3 meninas indígenas, diz a polícia. O Jesus desse pastor. E dos seguidores dele, viu? Porque tem gente que apoia. Olha, quem apoia é porque o Jesus é do mesmo jeito. Tá? Vamos ver outro Jesus aqui.
vai estar lá na frente. O Ministério Público do Trabalho recebe 903 denúncias de assédio eleitoral em 750 empresas, um recorde. Essas empresas fazem porque sabem que nada vai acontecer, entendeu? O TSE, o Ministério Público do Trabalho, ou o Tribunal, né, não vai fazer absolutamente nada agora. Agora, preparem-se ele, porque daqui a 1 ano ou 2, depois que tudo já passou, depois que todo o mal já foi feito, daqui a 2 anos, eles vão receber uma notificação que, se eles continuarem, eles vão pagar uma multa de uns 3 mil reais. Vai falir a empresa, não vai? É assim a coisa. Então todo mundo faz o crime sabendo que apenas vai receber uma notificação. A notificação, olha, você fez aí um fake news, você é obrigado, senão você vai para a cadeia ou você vai pagar uma multa. Para tirar isso aí, você tem 200 dias para tirar isso aí. Eles sabem disso. Ok. Na sequência está aqui. O TSE determina exclusão de fake news de um candidato a respeito do outro, que esse implantaria banheiro unissex nas escolas. E aí? Bom, por que está aqui como cristão? Veja só, nós temos a ver com isso. Agora, eu digo para você que eu já vi pastores me dizendo isso aí, afirmando, ele vai fazer isso. Ele vai botar banheiros unissex, um banheiro só para machos e fêmeas dentro da escola. Eu ouvi com essa orelha que a terra há de comer. Evangélicos. Deus não precisa do diabo para atrapalhar o evangelho, não. Nós, com a nossa ignorância e fanatismo, fazemos muito melhor isso do que o diabo. Muito bem, é interessante isso que eu acabei de falar. Deixa eu anotar aqui, né? Nós, pior que o diabo. Verdade. O diabo deve estar na aposentadoria dele. Nós estamos fazendo muito mais do que ele faria. Vamos ver mais notícia aqui? Aqui tem, olha, presta atenção nisso aqui. Roberto Jefferson, evangélico. Outro dia estava numa reportagem botando uma Bíblia, né, e se impondo como evangélico. E realmente é a cara do evangelicalismo joio. É a cara, parece demais. Ele representa muito bem. Veja só, Roberto Jefferson ataca Carmen Lúcia, que é do Supremo Tribunal, chamando de prostituta arrombada. O Jesus dele e dos que seguem ele e dos que concordam com ele pensa assim. Viu quantos Jesuses a gente tem? Deixa eu botar aqui, Jesuses. Sabe? É muito Jesus que a gente tem entre os evangélicos. Vamos ver mais aqui? Tem outra notícia aqui. Evangélicos que votam, né, num determinado candidato e empreendedores no centro de um escândalo milionário. Outro Jesus deles e de quem concorda com eles. Que mais? Trump. A notícia diz assim: dados confidenciais sobre Irã e China são achados entre documentos recuperados na casa de Trump. Por quê? O papel americano, já que ele quer a maldade contra todo mundo para poder sair ganhando, ele vigia tudo e todos. Vigia tudo e todos. Porque ele tem que descobrir maneiras de prejudicar. Então, para saber como prejudicar você, eu tenho que conhecer muito você e saber quais são os seus pontos fracos para eu prejudicar você. O americano é perito nisso. Lembra quando Osama Bin Laden, desculpe, não é Osama Bin Laden, é o Obama, né?
não é tão diferente não, tá? É só que um é cristão, do cristianismo e o outro é, do islamismo, né? Da muçulmano. Mas entendeu? Mataram gente, talvez até Obama matou muito mais do que o Osama. Tá? Claro, a propaganda fala mal do Osama, né? Do Osama Bin Laden, mas eu não tenho números, mas provavelmente as guerras que os Estados Unidos estava fazendo na época de Obama matou muito mais gente, tá bom? Mas a propaganda, não, ele matou, ele tá certo. O Bin Laden é que tá errado. Entendeu? Tudo é propaganda. E a gente cai nessa conversa, né? Muito bem, mas um é cristão e o outro se diz muçulmano. Tá bom? Mas naquela época ele chegou assim para bater no ombro do presidente do Brasil e disse: Esse é o cara! Parecia uma coisa de amizade, né? E de admiração. Ele estava com o olho deste tamanho, ele e o país dele, deste tamanho, no pré-sal. O pré-sal, o nosso petróleo, eles estavam de olho deste tamanho, vigiando ao extremo. Queriam descobrir como botar a mão, como botaram, como botar a mão no nosso pré-sal. Esse é o cara! Mas por trás, tome facada. E aí veio a presidenta e eles tiraram. Foi a maneira que eles tiveram de botar a mão no nosso petróleo. E botaram. Então, esse cristianismo falso é o que eles oferecem. E nós aprendemos, porque foram eles que nos evangelizaram. E nós aprendemos. Aqueles americanos que vieram e nos evangelizaram, né, trazendo o protestantismo para cá, os batistas e etc., né, estavam lá nos Estados Unidos em guerra para manter a escravidão. Grana, o amor, o dinheiro é a causa de todos os males. Eles evangelizando nós aqui e fazendo guerra lá a favor da escravidão. Queriam manter a escravidão, porque eles não podiam perder dinheiro. Esse é o cristianismo que a gente conhece, que a gente está falando ao mundo. Entendeu? Vamos ver mais? Aqui tem outra notícia, olha. Giorgia Meloni, da extrema-direita, fascismo, é nomeada premier na Itália e anuncia novo governo. Isso quer dizer que Mussolini voltou, o espírito fascista. Mas não estou falando dela, não, estou falando do italiano, né? A Itália voltou ao fascismo, elegeu o partido dela, que eles sabem que defende Mussolini. A Itália voltou a votar nele, voltou a... Deu para entender? Cristãos apoiando o fascismo. Entendeu? Muito bem, vamos ver outra notícia aqui. Aqui diz assim: homem que falou em degolar crianças e idosos de um determinado partido. Homem que falou em degolar crianças e idosos de um partido é evangélico. É evangélico. Esse é o cristianismo que a gente está mostrando. Deus precisa do diabo para atrapalhar o evangelho ou nós mesmos fazemos isso com muito mais capacidade do que o diabo? Tem mais notícia aqui? Deixa eu ver. Não. Acho que já basta para hoje, né? Nós somos o cão. E ainda não mostramos todas as unhas. Não mostramos tudo ainda não. Vamos ver mais coisas. Na época de Hitler, com o passar do tempo, ficou pior, cada vez pior. Você pensa que os evangélicos na Alemanha não sabiam do Holocausto? Sabiam. E provavelmente, quanto mais sabiam, mais aprovavam Hitler, mais apoiavam Hitler. Entendeu?
Bom, aqui está o culto de hoje, né? Olha aqui, está curtido por Maria Arideia, Ivete Espíndola, Edneuza Nascimento, Manuel Benjamin e Deli Santos, né? Só anjos, né? Já curtiram o culto de hoje. Vamos ver mais aqui. Bom, aqui está falando sobre mentiras evangélicas. Eu não vou entrar nos detalhes por causa do horário, mas eu convido que você dê uma olhada, porque realmente são coisas muito interessantes que estão aqui. Outro aqui também, mentiras evangélicas, está aqui também outro. Muito interessante essa poesia aqui, é como se o diabo estivesse com pena de Deus. É muito interessante, né? Deus defende e fala, mas Senhor, é esse povo que tu defende, né? Mas está aí, é muito interessante. A outra coisa está aqui, outra mentira é sobre o que mais? O que é isso aqui? Sim, o que vai acontecer, né? Já está programado por Guedes, né? Prejudicar salários, aposentadorias e outros benefícios do INSS. Aliás, SUS e educação barata não, educação, né, do Estado, já é programado que até 2035 essas coisas deixem de ser gratuitas. Pobre que se vire, né? Nada de... Aqui tem uma palavra séria. Entre os homens de índole má, os que são religiosos são os piores em todos os sentidos, e são assim por crerem que fazem maldades em nome de Deus e para a glória dele. E aqui tem outras conversas, né? Mas está dentro desse espírito aí. Aqui tem uma palavra... Aqui também é outra mentira evangélica. Aqui tem outra mentira evangélica, e aqui está uma situação grave, que é a transformação dos cultos, né? Culto a Deus, mas vira comício. Culto a Deus. Entendeu? E é interessante que isso aí é uma repetição do que aconteceu em relação a Hitler. O povo lá também, os evangélicos, faziam dessa forma, tá bom? Aqui tem, saiba os dois lados da guerra. Então tá aqui, a gente já conhece o que é que a mídia anglo-saxônica nos informa, né? E aí tá aqui o link para você saber, pelo menos, eles nos mentem aqui, e os que mentem lá, a gente poder ouvir os dois lados das mentiras e a gente tirar as conclusões da gente. Aqui tem um estudo bíblico, falando sobre, né, dentro dessa concepção de direita e esquerda, qual é a posição de Jesus? Nenhuma. Não, aí está o estudo. É só analisar, entendeu? É só analisar. O que mais? Aqui tem... Reassista nossos vídeos, estudos, é um convite para que você possa, né, ver vários vídeos com vários temas. Está aqui os temas mencionados aqui, que facilita para que as pessoas possam encontrar, né, vídeos que estão estudando esses temas. Aqui tem o culto de hoje, que é o de ontem, né, tanto o culto completo quanto o culto em partes. Então tá lá. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Isso aqui... Certo? Então, é isso.